Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre adaptação escolar com Cíntia Miranda de Oliveira. Adriana Corsetti fala sobre sucos detox e dietas para o carnaval. Lisiane Fortuna aborda o tema autoestima. E também tem o Jurema Responde. Olá, eu sou Andréa Reis e você está assistindo o NAP TV. Para abrir o programa de hoje, ainda no clima de volta às aulas, a psicopedagoga Cíntia vai falar como a gente pode ajudar os pequeninos, aqueles que estão entrando na educação infantil, a poder se adaptar a essa nova etapa. Confere aí. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre adaptação escolar dentro da educação infantil e pensar juntos em algumas dicas para facilitar esse momento, principalmente para a criança e para os pais. Então, assim, a adaptação escolar, essa primeira experiência que a criança está tendo dentro de um novo ambiente, de um novo lugar, para a gente que é adulto, quando a gente se depara com o novo, já é um susto, já é diferente, onde a gente precisa ter alguns mecanismos de defesa aí. Então imagina para uma criança, isso intensifica muito mais, né? Então pensando em algumas dicas assim, primeiramente, antes dessa criança estar nessa escola, quem escolheu essa escola foi os pais. Né? Então, assim, o pai e a mãe dessa criança precisa estar segura que este é um ambiente adequado para o meu filho. Então, assim, no momento que eu escolhi essa escola, então eu tenho que estar segura que ali é um ambiente onde ele vai desenvolver seus processos de aprendizagem, vai brincar e que tudo vai acontecer de uma forma saudável. A partir disso, então, essa família também tem que passar essa segurança principalmente para essa criança, né? Porque é um ambiente diferente, são novos colegas, novos professores, dentro de uma escola vai ter uma rotina totalmente diferente da rotina que eles têm em casa, né? E indiferente da criança que for, a gente tem que pensar que cada um tem a sua individualidade, né? Mas pensando nisso, um aspecto muito importante, o que muitas vezes vai acontecer é o chorinho, né? Então, assim como pode, assim como não pode. Mas indiferente de ter ou não ter esse choro dessa criança nesse primeiro dia, ou até de repente, né, que dá, os primeiros dias não chora, chora depois, mas indiferente, chorando ou não, é uma adaptação. E toda adaptação a gente precisa ter um olhar atento, um cuidado, né, e conseguir, né, e poder ter o feeling de mostrar para essa criança que ela precisa se sentir segura neste ambiente. Então, assim, uma dica que eu poderia dar nesse primeiro dia de aula é pensar anterior a isso, né? Junto com seu filho, organizar o material escolar, separar a mochilinha, dizer o nome da prof, né? Comentar que lá vai ser muito legal, que é a escola que eu escolhi, que vai se divertir e dizer coisas boas desse ambiente, né? E no momento em que você for deixar o seu filho na sala de aula com o professor, com esses novos colegas, poder se despedir. Porque às vezes as famílias tentam fazer assim, não, vou sair devagarinho, sem perceber, sem que a criança veja, né? Não é uma dica boa, porque além do choro de estar num lugar diferente, vai ter o choro do abandono e do desespero, né? Então, por mais que chore, por mais que seja sofrido para esse pai e para essa mãe, tem que dar esse tchauzinho e explicar. Estou indo, mas eu volto, né? Ou então eu estou ali sentadinha no lado, ou eu vou colocar minha cadeirinha aqui, né? Mas assim, se você combinou isso com a professora, ok, não faça o que a prof não combinou. Então sempre combinar, prof, hoje como que a gente faz? Sento aqui na porta, sento na recepção, posso ir para casa? Então assim, é importante tu se sentir seguro que esse professor vai te orientar, né? Então assim, não, ó, hoje tu vai dar um tchau mesmo, tendo esse chorinho, né? Tu vai conseguir se despedir e vai esperar lá na recepção, qualquer coisa eu vou até lá. No momento que tu falar isso,
para a criança e a linguagem, né? O professor falar isso para a criança, olha, a mamãe vai esperar ali fora, né? E esse pai não fizer isso que ele combinou entre os três, então já vai gerar uma insegurança, né? Então, assim, esse processo de adaptação é onde eles estão amadurecendo, é onde eles estão crescendo e é onde eles vão ter essa socialização. E isso é de extrema importância para cada um, né? E claro, como eu falei anteriormente, cada sujeito é único. Tem uns que vão chorar, tem outros que não, tem outros que vão dar o tchauzinho, quem vai embora chorando vai ser os pais, né? Então, assim, tem que ir sentindo e essa família tem que estar disponível e ter força para aguentar esse processo aí, que às vezes não é fácil, para alguns é muito difícil, né? Então, às vezes é uma insegurança da família que passa para a criança, mas no momento que você escolheu essa escola, que você decidiu o que é bom para ele, né? Para ele, seu filho, ou para ela, sua filha, isso vai muito bem, assim, no decorrer deste processo. E lembrando que a adaptação não é um dia, não é 2, não é 3, né? São algumas semanas. Então, assim, a escola ou o professor, eles vão saber, sim, dosar esse tempo. Hoje vai embora mais cedo, hoje pode ficar um pouquinho mais, qualquer coisa eu vou te ligar. Se eu ver que esse chorinho não tá acalmando, ou o professor vai convidar para entrar na sala de aula. Nesse sentido, assim, é confiar nesse espaço que escolheu pro seu filho ou pra sua filha. Já estamos em clima de carnaval e nesses momentos vêm os exageros, não é? Então a nossa nutricionista, a Adriana, vai falar sobre sucos detox e dietas que podem nos ajudar a ter força para brincar bastante no carnaval. Dá uma olhada aí. Olá! Hoje a gente vai falar sobre como se desintoxicar de todos esses excessos de verão, férias e carnaval. Bom, nesse período de férias, né, e depois a gente acaba juntando com o carnaval, então é um período muito longo que junta Natal, junta Ano Novo, férias. A gente acaba comendo muita coisa que não é legal pra gente, né? Nos intoxica demais. Então é legal a gente tentar se livrar um pouquinho, né, desse monte de porcaria que acaba fazendo mal pra gente. Entre elas, o que a gente sabe que faz super mal: farinhas, açúcares, bebida alcoólica, gorduras, né? Então tudo isso que acaba intoxicando e agredindo muito o nosso corpo, a gente acaba trazendo muitos prejuízos, né? Então, para conseguir se livrar disso, a gente pode pensar em alguns alimentos que ajudam a desintoxicar. Para mim, ponto alto sempre é começar pelo líquido, né? A água é o melhor amigo em diversas ocasiões, inclusive para desintoxicar. Então a água faz uma limpeza no nosso corpo, ela vai ajudar a fazer com que tudo funcione melhor. Sem a água não tem como funcionar bem o nosso corpo. Junto com a água, a gente consegue trazer água de coco, traz sucos, né? Tá muito na moda a história do suco detox. O que é esse suco detox? Na verdade, a gente pode fazer ele de diversas formas. A ideia básica dele é constar algum tipo de líquido. Eu sugiro sempre a água ou a água de coco. Alguma folha, que é legal de trazer em função de fibras, em função de antioxidantes, então pode ser a couve, pode ser agrião, pode ser alface, a folha que preferir. Gosto muito da ideia do limão, para dar uma alcalinizada no sangue, ajudar a limpar um pouquinho, e alguma fruta até para saborizar também, né? Então frutas mais líquidas, gosto muito da ideia do abacaxi, da maçã, da laranja. E aí, se quiser complementar, colocar um gengibre, colocar um cereal para sustentar um pouquinho mais e trazer ainda um pouco mais de fibra, é muito bem-vindo, tá? Com relação às águas saborizadas, elas são muito boas para esse período de detox, mas elas são boas também até para o ano inteiro, porque muitas vezes chega um ponto em que a gente não consegue mais tomar água pura, né? Tem gente que relata que fica mais estufado, que fica enjoado ou que a própria água não desce. Então, além de ajudar a desintoxicar, acaba aumentando o nosso consumo de água também. Então, como é que a gente pode saborizar as águas? A gente pode saborizar com o básico, o limão, né? Que além de dar um gostinho bom, então ajuda a alcalinizar o sangue, ajuda a fazer com que o nosso fígado se recupere um pouquinho mais. Dá para saborizar com o gengibre, né? Que é um antiviral, antibacteriano, também acelera
o nosso metabolismo. Então a gente pode saborizar com as coisas que a gente gostar. Pode colocar a canela, que é um outro antioxidante, pode colocar casca de fruta. Então a forma de saborizar, ela é bem livre, contanto que não seja alguma coisa que vá nos prejudicar, que nem alguma coisa doce, né, um açúcar ou alguma coisa desse estilo, mel, aí não vai resolver muito, né, mas frutas e ervas também são muito bem-vindas. Também não adianta a gente pensar em tentar correr atrás do prejuízo do dia para noite, sair cortando tudo e fazer aquelas dietas loucas, né? Um período curto de desintoxicação é bem-vindo. Então a gente pode pensar em 7, 10 dias de detox, mas eu não gosto muito da ideia de sair cortando tudo e fazer uma dieta extremamente rigorosa. A ideia, para mim, é de trazer a qualidade para nossa alimentação de novo, mas não precisa reduzir demais também o consumo calórico. Então, qual seria a ideia? Pensar em eliminar as gorduras, então ao invés de usar carnes gordurosas, carnes vermelhas, fritas, trazer um frango, trazer um peixe, trazer muitas verduras, muitos legumes, frutas, mas tudo dentro de uma alimentação normal. Não adianta pensar em só almoçar e jantar achando que se eu não comer mais nada o resto do dia vai ser muito melhor. Não, vamos fazer com que o nosso corpo trabalhe bem, e para ele trabalhar bem, ele tem que estar tranquilo, né, sabendo que não vai faltar nada para ele. Então vamos fazer os lanches, mas eu sempre falo assim, trazer coisas que a gente já encontra prontas na natureza e não aquelas coisas que a gente precisa ir até o mercado buscar. Então ovos também podem ser usados se não forem fritos. Frutas, verduras, legumes, laticínios magros, dá para pensar em usar, né? Mas a gente evita farináceos, a gente evita açúcar. Alguns alimentos que podem ajudar muito na desintoxicação. A gente já falou do limão, a gente já falou da couve, do agrião. A gente pode trazer os crucíferos também, tipo brócolis, couve-flor, que eles fazem com que o nosso fígado produza algumas enzimas que fazem o corpo se recuperar e eliminar essas toxinas. Chás também podem ser bem-vindos, né? Então, o chá de hibisco a gente sabe que é antioxidante, ele é diurético. O chá verde, chá de cores, né, branco também pode ser usado. O alho a gente sabe que é legal também, que ele também ajuda nesse processo de desintoxicação. Frutas mais líquidas também são muito bem-vindas. O gengibre a gente já falou também. Então todos esses alimentos eles acabam ajudando muito o nosso corpo a se recuperar. Agora chegou o momento da nossa psicodica, onde um parceiro nosso aqui do NAP vai dar uma sugestão de filme, uma sugestão de uma leitura, alguma coisa em relação a alguma questão emocional. Dá uma olhada aí, mas fica aí que logo depois vem o intervalo. A minha psicodica de hoje é o livro Para Sempre Alice. É um livro que conta a história de uma psicóloga que enfrenta na sua meia-idade e velhice os processos de uma doença de Alzheimer. Um livro bem legal para poder estar refletindo sobre essa fase da vida e os desafios que ela nos proporciona. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia
a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Gostaram? Eu vou de novo. Tem um evento no Dia da Mulher. Olha só que lindo pra mulher. Eu quero viver bem todo dia. Olha, eu também vou ensinar o que é saber viver bem todo dia. Então, dia 13 de março. Ó, 13 de março, na quarta-feira, das 2 às 5 horas da tarde. Eu vou estar lá pra conversar e falar assim, os nuances que tem da vida da mulher. Os nuances que tem. Então eu vou dizer assim, ó, que as coisas que a gente tem que cuidar das belezas, eu não cuidei muito, mas eu vou te ensinar como é que cura, que daí eu também vou fazer, tá? Vai ser lá no Instituto Sole Fácil, lá na Rua Flores da Cunha, em São Leopoldo, isso é em São Leopoldo. Esse é o dia 13 de março em São Leopoldo. E dia 14 de março, que é uma quinta-feira, vai ser aqui no NAP. Vai ter as psicólogas que vão falar com as mulheres direitinho, assim, também das 2 às 5. Então, assim, quem não lembra, pega um papelzinho. Sim, pega um papelzinho na cozinha, aquele que você anota as coisas que faltam no mercado, aquele papelzinho. Pegou o papelzinho? Então anota que eu vou repetir. Esses são eventos do Dia da Mulher da Krause Assistencial, tá bom? Então não é só para associado da Krause, é para as pessoas, para as mulheres. Então anota aí que dia 13 de março e 14 de março. Tem 2 eventos. Dia 13 é em São Leopoldo, que eu vou estar lá e vou conversar com vocês. E tem brinde, tem um monte de coisa, vivência, bater papo, um monte de coisa. Dia 13 e dia 14 aqui no NAP. Anotou? Os 2 dias é das 2 às 5. Então tira esse bumbum da cadeira e fica só tomando mate em casa. E vamos lá conversar sobre nós mulheres. Vamos nos empoderar. Tô esperando você, hein? Será que a forma como nos vemos afeta o nosso funcionamento? Isso a gente pode falar a respeito de autoestima. Confere aí, a psicóloga Lisiane Fortuna vai falar sobre isso.
Vamos falar um pouquinho então sobre autoestima. Um tema que está tão em pauta, né? Está sempre à voga na nossa sociedade, enfim, na cultura, e mais do que nunca hoje, né, se fala sobre isso, se pensa isso e se trabalha muito isso clinicamente. É um conceito que é fundado no sujeito desde a mais tenra idade, né, através do investimento da família, enfim, dos cuidadores, dos pais, que um indivíduo funda a sua autoestima, né, que nada mais é do que acreditar nas suas capacidades. Muito se fala, né, sobre a questão da autoestima relacionada ao corpo. Sim, isso é uma ponta da autoestima. Acho que a gente vive, como se sabe, assim, já é muito claro isso, né, uma cobrança muito grande, né, uma exigência muito grande de padrões de beleza inatingíveis, por assim dizer. Então isso abala e afeta diretamente, né, a autoestima de algumas pessoas, algumas mais, outras menos, dependendo da estrutura, do momento que a pessoa está vivendo, e que muitas vezes leva à procura por ajuda, né, por estar gerando um sofrimento muito grande em relação a uma inconformidade ou alguma, enfim, né, não estar satisfeito, alguma insatisfação com o próprio corpo. Né? É muito comum nas mulheres, mas também acontece com homens. Porém, a autoestima ou a falta dela, a baixa autoestima, como se traz muito, né, se fala muito hoje em dia, não está relacionada somente à questão física, à questão corporal. Vai além disso, né? Ela pode estar relacionada à questão cognitiva, à questão emocional, né? À questão que envolve o sujeito como um todo. Né, em vários aspectos. Por exemplo, a pessoa pode pensar cognitivamente que não tem a capacidade de exercer determinada tarefa, né, não tem condição de estudar, não tem condição de avançar no seu trabalho, conseguir um aumento de salário ou uma promoção na carreira, né. A pessoa pode pensar também que ela não tem capacidade de namorar alguém, de conhecer alguém, né, de ter um relacionamento com alguém. Tudo isso pode estar relacionado, de certa maneira, com a autoestima dessa pessoa, né? É muito importante que a gente pense, né, como eu já disse, que isso é algo que é estruturado na infância, né? Não que a gente não possa trabalhar isso na vida adulta e desfazer, né, algumas ideias, algumas construções que as pessoas têm sobre si mesmas, né, que é o processo terapêutico, para que ela possa se enxergar de uma outra maneira e, se enxergando de uma outra maneira, vislumbrar outras possibilidades, né, ou até as mesmas possibilidades de uma outra forma. Porém, como isso é algo que é construído desde muito cedo, é comum a gente ver, especialmente nos dias de hoje, crianças com baixa autoestima, né? Crianças que não conseguem acreditar no seu potencial, e aí a gente pode pensar em bullying, a gente pode pensar em auto-bullying, né? E numa série de formas de trazer sofrimento para aquela criança que foi levada a acreditar em algum momento que ela não tem capacidade, né, de desenvolver determinadas tarefas, né? E aí a gente pode ir pensando que pode levar a quadros de depressão, né, a quadros onde a situação se agrave mais. Então é muito importante que os pais estejam sempre atentos, né, ao funcionamento dos seus filhos, a qualquer mudança, qualquer alteração no comportamento dos seus filhos, né? Uma criança que, enfim, tem um comportamento X passa a ter um comportamento Y, seja para mais ou para menos, não importa, mas que mude, né, que altere o seu comportamento, porque a baixa autoestima pode ser o início de outras coisas, né? E de qualquer forma, só o fato de ter uma autoestima baixa, isso já causa sofrimento, né, especialmente para as crianças. Em relação aos adultos, acho que é importante a gente colocar que há sempre a possibilidade de mudança, né? Sempre a possibilidade de se enxergar de uma outra maneira, de pensar as situações de uma outra maneira e de reconstruir, né, um pouco da sua história a partir do momento onde aquilo foi transmitido para essa pessoa como uma incapacidade ou uma deficiência ou algo que não compete, né, ou que ela não tenha condições de fazer. E isso pode ser alterado, né, no momento em que a pessoa consegue ressignificar aquilo que ela viveu e como viveu e do porquê viveu, e a partir dali, né, dessa ressignificação, elaborar de uma outra forma e vivenciar experiências de uma outra forma, né? A partir do momento que tu vivencia experiências de uma maneira diferente, né, em situações muito parecidas, mas vivencia de uma maneira diferente, tu vai construir uma outra ideia, né, uma outra crença a respeito daquilo.
e aí a tua vida pode passar a ser muito mais fácil, né? Enfim, melhor, mais dinâmica, mais produtiva, né? Então também é importante que o adulto também se pense no sentido de que a autoestima baixa não é algo legal e que se isso está perdurando por muito tempo, né, pode estar havendo algo que precisa ser olhado com mais atenção. Que muitas vezes no ambiente de trabalho, né, é comum assim as pessoas perceberem que, enfim, tem um colega que, poxa, tem uma baita capacidade, poderia ir além, mas ele não se permite ou ele não se dá conta, né, de que, enfim, ele vive um processo de baixa autoestima ou tem, né, algo mais importante em relação à autoestima na sua personalidade, e de daqui a pouco tá podendo falar mesmo, né, para as pessoas, tá podendo, enfim, conversar, trocar uma ideia, né, com aqueles que a gente gosta, com aqueles que a gente tem intimidade, para tá levando para as pessoas essa informação de que é possível, sim, trabalhar a autoestima, né, para que as pessoas possam se dar conta de que elas têm a possibilidade, se desejarem, né, de mudar isso, né, de que para tudo a gente pode encontrar uma solução mais saudável. Hoje a Jurema vai ajudar um casal com os problemas de relacionamento aí. O que será que rolou nesse papo? Dá uma olhadinha aí. Olha, gente, tem umas perguntas aqui que eu fico pensando. Me dá vontade de ir lá na casa das pessoas conversar, bater uns papos longos, porque aqui não é papo, né? Porque eu só falo, respondo a pergunta e a pessoa vê lá. Não consigo conversar com a pessoa, vê a cara dela, né? Aqui tem uma menina que diz: olá, Ju. Oi, Ju, adoro me dar um apelido. Oi, Ju, oi, tudo. Assim. Ando tendo problemas no meu casamento, porque ganho mais que meu marido, que não lida muito bem com isso. Como é que eu posso melhorar para que isso não seja um problema? Olha só, tem uma coisa séria assim. É muito difícil para as pessoas lidar com as mudanças que existem no mundo, né? Mudar as coisas agora, fazer o quê? Olha, o Eusébio tá lá em casa, tomando mate essa hora, eu acho. E eu tô aqui gravando o programa. Então agora quem tá botando um dinheirinho lá em casa sou eu agora também. Ele não botou um tempo, agora sou eu que tô botando. E qual que é o problema, marido dessa aqui, que não tá gostando? Se não é problema, por que a mulher não pode ganhar um pouquinho mais que o homem, ou ganhar mais que o homem? Às vezes acontece até de o homem não ter trabalho e ficar cuidando das crianças em casa. Qual que é o problema? Eu cuidei de todos meus 5 filhos, tudo sozinha. Agora, porque se o homem não pode, pode sim também trocar as coisas. E se a mulher ganha mais também, qual é o problema? Esse marido aqui, desse aqui, que veio falar aqui, que não tem os nomes, que eu não sei, por isso que eu disse que eu queria ir lá, dizer pra ele: mas que mulher velha, então, se ela ganha bem mais que você precisa trabalhar tanto daí também. Qual é que é o problema? Qual que é o problema? Então, assim, vamos aprender, pessoal, não só pra isso aqui, pra todo mundo, assim, né? Que as coisas estão mudando. Olha bem, né? Eu ficava em casa lá, fazendo polenta, cozinhando, cuidando das crianças. Agora eu faço um programa e respondo pergunta. Da minha filha que me ensinou as coisas. Então, vamos abrir essa cabeça. Calma, não abre a cabeça, abre a cabeça de verdade. Eu digo abrir a cabeça, digo do pensamento, tá? Não vão saindo abrindo as cabeças aí também, que não é assim. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ser mais modernos. Dá pra ser que não tem problema nenhum. Pare de criar problema, você. Vamos lidar com as coisas mais tranquilas. E esquece do que os outros dizem, tá? Que os outros não pagam pras contas. O programa de hoje está terminando, mas continue acompanhando as nossas programações nas redes sociais. Liga pra gente e sugere aí algum tema, alguma coisa que você queira ouvir, tá? Acompanhe agora o restante da programação da Vale TV e a gente se vê na próxima semana. Krause Assistencial apresentou NAP TV.